Três meninos de 5 anos sentaram em uma cabine no Leond, olhando para sua massa intocada. Eles eram os herdeiros da família do crime Moretti, valendo bilhões. Ainda assim, eles possuíam nada de valor, porque eles possuíam nenhuma voz. Nenhuma única palavra havia deixado seus lábios desde a noite que o carro explodiu, a noite que a mãe deles morreu. Lucien Moretti, o homem mais temido em Chicago, trocaria seu império inteiro por um único som deles. Ele estava prestes a desistir, a aceitar o silêncio como seu castigo eterno. Ele não sabia que a cura não estava em um consultório médico ou uma clínica de fonoaudiologia. Estava bem ali, escondida na mão trêmula de uma garçonete que ousou quebrar as regras. E a mensagem secreta que ela deixou para trás em um prato sujo. A chuva em Chicago não lavava as coisas limpas, apenas tornava a sujeira mais escorregadia. Lucien Moretti saiu do Cadillac Escalade blindado, seus movimentos afiados e predatórios. Ele ajustou os punhos de seu terno Brian sob medida, ignorando a chuva batendo em seus ombros. Atrás dele, três pequenas figuras saíram, assistidas por Silas, chefe de segurança de Lucien e amigo mais antigo. Lau, Mateo e Rocco, os trigêmeos. Eles pareciam versões em miniatura de seu pai. Cabelo escuro, pele oliva, olhos que pareciam ter visto muito para 5 anos nesta terra. Mas onde o silêncio de Lucien era uma arma, o deles era uma ferida. Mesa 4 está pronta, Sr. Moretti. O maître gaguejou, seu rosto pálido. Todos na cidade conheciam Lucien. Eles sabiam que o sindicato Moretti controlava os docas, os sindicatos e metade do mercado imobiliário do Loop a Gold Coast. Mas eles também sabiam da tragédia. Lucien não acenou. Ele apenas andou. O restaurante, o Gilded Fork, era um estabelecimento de alta classe na Rush Street, geralmente zumbindo de barulho. Mas um silêncio caiu sobre a sala quando a família Moretti entrou. O ar ficou pesado. Eles sentaram em uma cabine privada nos fundos. Os meninos subiram no banco de couro, sentando em fila. Eles não se mexeram. Eles não brigaram por giz de cera. Eles simplesmente sentaram, suas mãos dobradas em seus colos, olhando fixamente para a toalha de mesa branca. O de sempre para os meninos? Silas perguntou calmamente, ficando de guarda na cabine. Sim, Lucien disse, sua voz um baixo resmungo que vibrou através da mesa. E traga uma garrafa do 98 Baru, deixe-a aberta. Lucien olhou para seus filhos. Haviam se passado 11 meses desde a explosão na I-90. 11 meses desde que sua esposa Isabel havia sido levada. Os meninos estiveram no banco de trás, milagrosamente fisicamente ilesos, protegidos pelo chassi reforçado. Mas os estilhaços psicológicos haviam ido fundo. Ele havia contratado os melhores especialistas de Zurique, fonoaudiólogos de Nova York, conselheiros de trauma que cobravam $5.000 por hora. Nada. O diagnóstico era sempre o mesmo. Mutismo seletivo induzido por trauma severo. Eles haviam trancado suas vozes em um cofre e Lucien, o homem que poderia invadir qualquer banco e quebrar qualquer código, não conseguia encontrar a chave. Ele sentiu uma familiar onda de raiva. Não neles, mas em si mesmo. Ele era um rei sem herdeiros, um pai com fantasmas por filhos. Sinto muito por interromper. Uma voz suave quebrou sua concentração. Lucien olhou para cima. Uma garçonete estava ali. Ela não era sua servente usual. Ela parecia cansada, seu uniforme ligeiramente grande demais, sua etiqueta de nome ligeiramente torta, lendo Sophie. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque bagunçado, mechas castanhas caindo sobre olhos que tinham uma estranha mistura de medo e desafio. Onde está Marco? Luciene perguntou, seus olhos estreitando. Marco ligou dizendo que estava doente. Eu estou pegando a sessão, Sophie disse. Ela não recuou sob seu olhar, embora seus dedos estivessem brancos apertando seu bloco de pedidos. Eu tenho o espaguete aglio para os meninos cortado em pequenos pedaços. Sem salsa, exatamente como a nota disse.
Ela colocou 3 tigelas. Os trigêmeos não olharam para cima. Eles não reagiram ao cheiro do alho e do azeite torrado. Eles apenas olharam para o centro da mesa. Lucien suspirou, esfregando suas têmporas. Eles não vão comer. Tire. Eles nem olharam ainda, Sophie disse. A cabeça de Lucienne levantou bruscamente. Com licença. Silas deu um passo à frente, sua mão pairando perto do bolso de sua jaqueta. Sophie engoliu em seco, percebendo que ela tinha acabado de responder ao diabo de Chicago. Eu só quero dizer que eles parecem entediados, senhor. Não com fome. Entediados e tristes. Eles estão traumatizados, Lucien disse friamente. Deixe-nos. Sophie hesitou. Ela olhou para os 3 meninos. Ela viu algo nos olhos de Rocco, o da extrema esquerda. Ele estava traçando o padrão do grão da madeira na mesa com o dedo dela. Não era um olhar vazio, era foco. Eu volto para ver vocês, ela sussurrou e recuou para a cozinha. Lucien a observou ir. Ela era insignificante, uma partícula de poeira em seu mundo. Ele se virou para seus filhos. Leo, coma, por favor. Silêncio. O jantar prosseguiu como sempre. Lucien bebeu seu vinho. Os meninos empurraram a comida em seus pratos com movimentos robóticos, comendo apenas o suficiente para sobreviver. A gravidade na mesa era sufocante. Era um túmulo, não um jantar. Já 40 minutos depois, Lucien sinalizou pela conta. Ele estava feito. Mais uma noite de fracasso. Limpe a mesa, ele comandou. Quando Sophie retornou, ela começou a empilhar os pratos. Enquanto ela pegava o prato de Rocco, a mão dela esbarrou nos meninos. Ele não se afastou. Ela pausou. Sophie era artista por profissão, trabalhando como garçonete para pagar as dívidas de jogo de seu pai. Ela via o mundo em linhas e formas. E ela viu o jeito que Rocker estava olhando para o molho borrado na borda de seu prato. Uma ideia, imprudente e estúpida, acendeu em sua mente. Ela pegou o bloco de pedidos de seu avental. Em vez de entregá-lo a Lucien, ela o virou para o verso de papelão em branco. Ela pegou um giz de cera do copo intocado das crianças na mesa. Ou o que você está fazendo? Lucene perguntou, sua voz perigosa. Espere, ela disse. Ela rapidamente esboçou um desenho tosco, mas expressivo, de um leão. Mas o leão não tinha boca. Ela colocou o papelão na frente de Rocco. Então ela molhou o dedo no molho marinara restante na lateral de seu prato e desenhou uma boca sorrindo no leão. Ela olhou Rocco nos olhos. Ele não pode rugir a menos que você lhe dê uma voz. Lucien estava prestes a ordenar a Silas para jogá-la para fora. Isso era zombaria. Esta era uma garçonete brincando de médica com seus filhos danificados. Mas então Rocco se moveu. O menino, que não havia movido voluntariamente suas mãos para nada além de sobrevivência básica em quase 1 ano, estendeu a mão. Ele molhou seu pequeno dedo no molho vermelho. Lucien prendeu a respiração. Os sons do restaurante, o tilintar de talheres, a música de jazz desapareceram em um zumbido monótono. Rocco não desenhou no papel. Ele olhou para Sophie. Então, com uma mão trêmula, ele desenhou uma pequena linha irregular na borda do prato branco. Uma linha que ia para cima e para baixo. Uma montanha? Um batimento cardíaco? Sophie se inclinou. Ela sussurrou tão baixo que apenas os meninos e Lucien puderam ouvir. É aí onde você está? No escuro? Rocco acenou com a cabeça. Ele acenou com a cabeça. O coração de Lucien batia contra suas costelas como um pássaro preso. Foi a primeira comunicação, o primeiro reconhecimento do mundo exterior. Sophie não parou. Ela olhou para os outros dois, Leo e Mateo. Vocês estão lá também? Leo molhou o dedo no molho. Ele desenhou um círculo em torno da linha irregular de Rocco, um escudo protegendo-o. Sophie murmurou. Ela olhou para Lucien. Seus olhos estavam lacrimejantes. Eles não são mudos porque não conseguem falar, Sr. Moretti. Eles são mudos porque estão em uma missão. Eles estão guardando algo. O quê? Lucien rosnou. Guardando o quê? Sophie olhou de volta para o prato. O segredo. E então, pela primeira vez em 11 meses, um som veio da cabine. Não foi uma palavra.
Foi um zumbido baixo e vibrante da garganta de Mateo. Uhum. Lucien olhou para o prato manchado de molho. Parecia uma bagunça para qualquer outra pessoa. Para ele, era um mapa. Quem é você? Luciene perguntou, olhando para a garçonete como se a visse pela primeira vez. Eu sou apenas Sophie, ela disse, limpando o molho de sua mão em seu avental. E seus filhos estão apavorados com algo que não está nesta sala. A viagem de volta para a propriedade Moretti em Lake Forest foi diferente naquela noite. O silêncio no carro não estava vazio, estava carregado. Lucien observou seus filhos no espelho retrovisor. Rocco estava olhando para seu dedo, o que estava fracamente manchado de vermelho do molho. Lucien pegou seu telefone. Silas, chefe, a garçonete Sophie Clark. Eu quero um arquivo sobre ela. Tudo até a hora que eu passar pela porta da frente. Feito. A propriedade Moretti era uma fortaleza disfarçada de mansão. Paredes altas, câmeras, guardas armados patrulhando o perímetro com Dobermans. Era para ser seguro, mas as palavras de Sophie o assombravam. Eles estão apavorados com algo que não está nesta sala. Lucien serviu-se um uísque em seu escritório. O quarto cheirava a couro velho e tabaco. Silas entrou 10 minutos depois, com um tablet na mão. Sophie Clark, 24 anos, abandonou o Instituto de Arte de Chicago 2 anos atrás. Pai é Harold Clark, um jogador conhecido com dívidas para a família Ritchie no lado sul. Mãe faleceu quando ela tinha 10 anos, sem ficha criminal. Ela mora em um apartamento-estúdio em Logan Square. Ela está atrasada no aluguel. Ela tem dívida, Lucien anotou. Alavancagem. Ela está desesperada. Silas corrigiu. Pessoas desesperadas são perigosas, Lucien. Elas podem ser compradas ou podem ser úteis. Lucien olhou pela janela, olhando para o reflexo do quarto. Os especialistas falharam, Silas. Os médicos falharam. Esta noite, uma garçonete com um giz de cera e molho de massa fez Rocco acenar e Mateo zumbir. Ela viu algo que os doutores perderam. O que você quer fazer, traga aqui amanhã de manhã, 9, 11 da manhã. Chefe, trazer uma civil, especialmente uma mulher com dívida, para uma família rival, para o círculo interno. É um risco. Meus filhos já se foram, Silas. Não tenho mais nada a arriscar. Na manhã seguinte, Sophie Clark acordou com uma batida em sua porta. Ela não ficou surpresa. Era o 1º do mês. O proprietário queria seu dinheiro. Ou talvez fossem os Ritchie e Enforceres procurando por seu pai. Ela abriu a porta pronta para implorar por mais tempo. Em vez disso, ela encontrou 2 homens internos que custavam mais do que seu prédio inteiro. Senhorita Clark, um deles disse. Ele era enorme, com uma cicatriz correndo por sua bochecha. Sim, o Sr. Moretti solicita sua presença. Não era uma pergunta. Sophie sentiu seu estômago cair. O homem do restaurante, o assustador. Ela o havia ofendido? Era isso sobre o molho na toalha de mesa? Eu tenho um turno às 11h, ela gaguejou. Seu turno está cancelado. Sua dívida com o proprietário está paga pelos próximos 6 meses. Por favor, venha conosco. O coração de Sophie disparou. Pago? 6 meses? Ela pegou seu casaco, suas mãos tremendo. Ela não tinha escolha. Você não dizia não aos Moretts. A viagem para Lake Forest levou 40 minutos. Quando os portões de ferro da propriedade se abriram, Sophie engasgou. Não era uma casa. Era um castelo, mas parecia frio. Pedra cinza, janelas escuras, uma prisão feita de diamantes. Ela foi levada para uma biblioteca que tinha 2 andares de altura. Lucien Moretti estava ao lado da lareira. À luz do dia, ele era ainda mais intimidante. Ele era alto, mais de 1,90 m, com ombros largos e uma linha de mandíbula que parecia esculpida em granito. Seus olhos eram escuros, inteligentes e completamente desprovidos de calor. Senhor Moretti, ela disse, uma voz pequena na sala cavernosa. Senhorita Clark, ele se virou. Ele não ofereceu uma mão. Sente-se.
Ela sentou na beira de uma poltrona de veludo. Você tem um talento, ele disse bruscamente. Com crianças, ou talvez apenas com as minhas. Eu noto coisas, ela disse. Minha mãe esteve doente por muito tempo antes de morrer. Eu aprendi a ler pessoas que não conseguiam falar muito. Lucien a observou. Ela estava nervosa, apavorada até, mas ela sustentou seu olhar. Meus filhos têm mutismo seletivo desde que a mãe deles morreu. Lucien tomou um gole de expresso. Eu quero que você os conserte, Sophie piscou. Eu não sou médica. Eu sou uma garçonete. Eu desenho. Os médicos são inúteis. Você conseguiu uma reação. Eu quero mais reações. Eu quero as vozes deles de volta. Sr. Moretti, com todo respeito, eu não posso simplesmente eu pagarei a dívida do seu pai para a família Rich. Lucien interrompeu. O herdeiro deixou os pulmões de Sophie. O quê? 50 mil. Eu resolvo isso hoje. Os executores param de caçá-lo. Ele vive e eu pagarei a você 10 mil por mês além disso. Você se muda para cá. Você se torna a babá deles, a tutora deles, o que quer que você precise ser. Foi um acordo com o diabo. Ela sabia disso. A família Rich eram animais. Eles haviam quebrado os dedos do pai dela na semana passada. Esta era uma saída. Mas Luciene acrescentou, sua voz caindo uma oitava. Há regras. Você não vê nada. Você não ouve nada. Você não fala com ninguém fora destas paredes sobre o que acontece nesta casa. Se você me trair, Sophie, a dívida Rich será a menor de suas preocupações. Sophie olhou para o homem. Ele era aterrorizante. But then she thought of the 3 little boys in the booth, the shield drawn in source. They were scared. They were protecting a secret. And she felt a pull, not just the money. She wanted to know what the secret was. I accept, she whispered. Lucienne nodded once. Good, you start now. They are in the playroom. Don't fail me. Sophie walked out of the library and down the long marble hallway. She felt like she was walking into the mouth of a beast. She found the playroom at the end of the hall. It was filled with the most expensive toys money could buy. Electric cars, massive Lego sets, video games. Leo, Mateo, and Rocco were sitting in the middle of the room. They weren't playing with the toys. They were sitting in a circle facing each other. When Sophie entered, they all turned at once. Their eyes weren't empty this time. They were alert. Rocco stood up. He walked over to a whiteboard in the corner of the room. He picked up a black marker. He drew a picture of a woman with long hair. Sophie. Then he drew a large X over her mouth. He turned to her, his face grave. He put a finger to his lips. Shh. Sophie felt a chill run down her spine that had nothing to do with the air conditioning. This wasn't just trauma. Lucien was right. They were guarding something. Okay, Sophie whispered, closing the door behind her. Oh, I won't tell, but you have to show me. The first week at the Moretti estate was a study in isolation. Sophie felt less like a nanny and more like a prisoner in a 5-star hotel. The house was vast, silent, and patrolled by men who looked at her with suspicion. Silas, the head of security, watched her every move, his eyes tracking her like a hawk whenever she entered or left the room. But the nursery was her domain. It was the only place where the suffocating tension of the house seemed to thin, if only slightly. Sophie didn't try to force the triplets to talk. She knew better. Instead, she brought in supplies. Not the expensive sterile art supplies Lucienne had bought, but messy things. Finger paints, charcoal, clay, oversized rolls of butcher paper that she taped to the walls. We're going to make a mess, she told them on Tuesday, and we aren't going to clean it up until we feel like it. Leo, the protector, looked skeptical. Mateo, the sensitive one, looked interested. Rocco, the intense observer, just grabbed a handful of black charcoal. For 3 days, they just drew. Sophie drew with them. She drew the skyline of Chicago. She drew the angry face of the maître at the restaurant. She drew a picture of herself tripping over a cat. Mateo laughed. It was a silent, breathless sound, but it was a laugh. On Thursday, the atmosphere changed.
Lucian had been gone for 2 days on business, a euphemism Sophie knew involved violence and money. When he returned, the house seemed to tighten. The guards were more alert. The air was sharper. Sophie was in the nursery, kneeling on the floor with Rocco. He was drawing something repetitive over and over again, a red bird. It wasn't a biological bird. It was angular, sharp. It looked like a logo. "What is that?" Rocco Sophie asked softly. Rocco froze. He looked at the door. The door handle turned. The boys immediately scrambled away from the paper, rushing to the corner of the room where they huddled together. Sophie stood up, wiping charcoal from her hands. It wasn't Lucien. A man she hadn't met before walked in. He was younger than Lucien, perhaps late 20s, with a flashy smile that didn't reach his eyes. He wore a suit that was a little too loud, a gold watch that was a little too big. "So this is the miracle worker," the man said, his voice slick. "I'm Sophie, Dante Moretti, Lucien's cousin. I help run the logistics." He stepped into the room, his eyes scanning the drawings on the wall. He stopped at the charcoal sketch Rocco had been working on IRD. Sophie noticed Rocco trembling. Lau stepped in front of his brother, his small fists clenched. "Did they draw this size? Dante asked, pointing to the red shape. His tone was casual, but his posture had stiffened. "They draw a lot of things," Sophie said, stepping between Dante and the wall. "It's just abstract shapes. They're children." Dante turned his gaze to her. It was cold, predatory. "Lucian thinks you can fix them." "I think it's a waste of money. Broken things should be discarded, don't you think?" "They aren't things," Sophie said, her voice shaking but firm. "They are boys and they aren't broken. They're healing." Dante stepped closer, invading her personal space. She could smell expensive cologne and stale cigarette smoke. "Be careful, Sophie. This house eats people, especially pretty little things, who ask too many questions." "Dante." The voice came from the doorway. It was low, thunderous. Lucian stood there. He was still in his coat, rain dripping from the hem. He looked exhausted, but the look he gave his cousin was pure murder. "Get out of the nursery," Lucian commanded. Dante's smile returned, fake and bright. "Just checking on the nephew's boss and the new help. She's feisty." "Out." Dante threw a wink at the terrified boys and sauntered out. Lucien watched him go, then turned to Sophie. He didn't ask if she was okay. He looked at the boys, then at the drawing on the wall. "What is that?" Lucien asked, pointing to the red bird. "Rocco was drawing it," Sophie said. "Do you recognize it?" Lucien narrowed his eyes. "No, it looks like a hawk or a phoenix." He walked over to the boys. He knelt down, ignoring the expensive fabric of his suit pants on the messy floor. "Leo, Matteo, Rocco." Lucien's voice was gentle, a stark contrast to how he spoke to Dante. "Did Uncle Dante scare you?" The boys nodded. "He won't hurt you, I promise." Lucien kissed each of them on the forehead. It was a moment of shocking tenderness from a man known as the Butcher of Chicago. He stood up and looked at Sophie. "Dinner tonight, 8:00 p.m. after they are asleep. We need to talk." "I eat in the kitchen usually," Sophie said. "Not tonight." Dinner was served in the main dining room, a space large enough to host a summit. Sophie felt ridiculous in her simple knit dress, sitting across from Lucien at the 20-foot mahogany table. They ate in silence for a while. Sophie was picking at her resort too. "You don't like it?" Lucien asked. "It's delicious. I'm just not used to being waited on." Lucien signaled the staff to leave. The heavy doors closed, leaving them alone under the crystal chandelier. "Dante is ambitious," Lucien said, cutting straight to the point. "He thinks I'm weak because I'm grieving. He thinks my sons are weak because they are silent. He scared them, Lucien. It wasn't just Uncle scaring them. It was specific. When he looked at that drawing, the red bird, Lucien swirled his wine. I've had Silas run a check on every rival faction, every gang tag, every corporate logo in the tri-state area. Nothing matches that shape." "Maybe it's not a logo," Sophie said. "Maybe it's a hood ornament, a tattoo?"
Lucian paused. He looked at her with a newfound respect. You think they saw something the night of the accident? I think they saw everything, Sophie whispered. The doctors say they have blocked it out. I don't think they blocked it out. I think they are holding it in. They are afraid that if they speak, the bad thing will happen again. Lucian put his fork down. The metal clinked loudly against the china. The police report said it was a mechanical failure. The brakes line snapped. The car spun off the bridge. Do you believe that? I'm a mob boss, Sophie. I don't believe in accidents. Lucian's eyes were dark tunnels, but my car was checked that morning. Silas checked it himself. If someone sabotaged it, it was someone who had access inside the garage. Someone like Dante? Sophie risked asking. Lucian's jaw tightened. Dante is family. In our world, family is the only thing that keeps you alive. If I can't trust family, Cain and Abel were family, Sophie countered. Lucian stared at her for a second. The tension was electric. He wasn't looking at her as an employee anymore. He was looking at her as a woman who challenged him. You have sauce on your lip, he said softly. Sophie flushed and went to wipe it, but Lucien reached across the table. His thumb brushed the corner of her mouth. His skin was rough, calloused, but his touch was incredibly light. Sophie stopped breathing. Sophie, he rasped, you are dangerous for me. Why? Because you make me hope. The moment was shattered by a loud crash from upstairs. Lucien was moving before Sophie even processed the sound. He pulled a gun from a holster beneath the table. Sophie hadn't even known it was there and sprinted towards the stairs. Sophie ran after him. They burst into the nursery. The room was dark. The triplets were awake, standing in the middle of the room, pointing at the wall. A lamp had been thrown against the wall, shattering. But it wasn't a tantrum. They were trying to hit something. Leah was pointing frantically at the ventilation grate high up on the wall near the ceiling. What is it? Lucian demanded, scanning the room for intruders. Silas and two other guards burst in behind them, weapons drawn. Rocco ran to Sophie. He tugged her hand, pulling her towards the wall. He mimed, taking something off and listening to it. The vent, Sophie said. Check the vent. Silas grabbed a chair and climbed up. He used a knife to unscrew the grate. He reached inside, feeling around the dusty ductwork. He pulled his hand back. In his palm sat a small black device, a transmitter, a bug. The room went deathly silent. Lucian took the device. He examined it. His face didn't show anger. It showed a terrifying, icy calm. It's active, Lucian said quietly. Someone has been listening to everything. The therapy sessions, the boys playing, to us talking, Sophie realized, her blood running cold. Tonight at dinner, Lucian crushed the device in his hand. Silas swept the entire house, every room, every light fixture. Now? Silas nodded, his face pale. Boss, this device, it's military grade. This isn't Ritchie family tech. This is high-end. I don't care who made it. I want to know who planted it. Lucian turned to the boys. They were huddled together again. But this time they weren't just scared. They looked expectant. Matteo stepped forward. He walked to the pile of Legos on the floor. He began to build. Sophie and Lucian watched. Matteo built a black car. Then he built a smaller red shape. He put the red shape under the black car. Then he took a Lego figure. He colored the face with a red marker. He put the figure next to the car. Red face? Sophie asked. Matteo shook his head. He pointed to the charcoal drawing on the wall. The red bird. Then he pointed to the red-faced Lego man. The man with the red bird? Sophie asked. Matteo nodded vigorously. The man with the red bird put something under the car. Lucien translated his voice hollow. A bomba. Que me homem com o pássaro vermelho? Sophie asked. Lucien looked at Silas. Does anyone in the outfit have a red bird tattoo or a ring? No one, Silas said. I know every mark on every man we employ. Nah.
Sophie looked at the Lego man again. Mateo had drawn the red not just on the face, but specifically on the neck. It's a neck tattoo, Sophie said, or maybe a scarf. Suddenly a memory flashed in Sophie's mind. Lucien, she said, her voice trembling. When Dante was here, he was wearing a suit, a high-collar shirt, but when he leaned over to threaten me, his collar shifted. Lucien turned to her slowly. I saw something red, Sophie said, on his neck, just below the ear. I thought it was a rash or a birthmark. Lucien looked at Silas. Bring Dante to the warehouse now. He's at the poker game in the West Loop tonight. Silas said, take the team. Lift him. Wait. The shout didn't come from Lucien or Sophie. It came from the corner of the room. Everyone froze. Leia was standing there. His mouth was open. His face was contorted with effort. The cords in his neck were straining, and the boy, who hadn't spoken in a year, was forcing air through a throat constricted by trauma. No. Leo screamed, the word tearing out of him like a physical thing. He ran to Lucien and grabbed his leg. He shook his head violently. No. Lucien dropped to his knees. Leo, you spoke. You spoke, son. Why no? Why shouldn't I get Dante? Leo grabbed a crayon. He scrambled to the paper. He drew the house. He drew fire around it. He drew stick figures of Lucien, Silas, and the guards leaving. Then he drew the Redbird man entering the house. It's a trap, Sophie realized, interpreting the frantic scribbles. If you leave the house, if you take your men to get Dante, the house is left vulnerable. They want you to leave, Sophie said, looking at Lucien, the bug. They heard us finding it. They know the jig is up. They want to draw you out so they can come in. Come in for what? Silas asked. Leo pointed to himself, then his brothers. To finish the job, Lucien whispered. They didn't just want to kill Isabella. They wanted to kill the heirs. They wanted to wipe out the bloodline. Lucien stood up. The ice in his eyes was gone, replaced by an inferno. Silas canceled the order, locked down the estate. Code black. Nobody in, nobody out. Activate the perimeter defenses. Yes, boss. Lucien turned to Sophie. Take the boys. Go to the safe room in the basement. Do not open the door for anyone but me. Not even Silas. Only me. What are you going to do? Sophie asked, grabbing the boy's hands. I'm going to welcome my cousin, Lucien said, racking the slide of his gun. He wants to come in. I'll leave the front door open. A sala segura estava atrás de uma parede falsa na adega de vinho. Estava abastecida com comida, água e monitores mostrando cada ângulo de câmera da propriedade. Sophie sentou no chão com os trigêmeos. Eles estavam calmos agora, estranhamente assim. Eles haviam entregado sua mensagem. Eles haviam quebrado seu silêncio para salvar seu pai. Você é tão corajosa, Sophie sussurrou, abraçando-os. Leo, eu ouvi você. Você nos salvou. Leo parecia cansado, mas conseguiu um pequeno sorriso orgulhoso. Nos monitores, Sophie observou o pesadelo se desenrolar em alta definição preto e branco. Ela viu as luzes do perímetro se apagarem. A propriedade mergulhou na escuridão. Então os flashes de focinho. Homens estavam invadindo a parede. Não apenas bandidos de rua, profissionais. Eles se moveram com precisão tática. Mas Lucien estava pronto. Sophie observou enquanto Lucien se movia pelos corredores de sua própria casa como um fantasma. Ele não era apenas um criminoso rico. Ele era um soldado. Ele usou as sombras. Na câmera da ala leste, ela viu Dante. Ele estava liderando uma equipe de 6 homens. Ele não estava sorrindo agora. Ele segurava um rifle de assalto movendo-se em direção às escadas. Ele está vindo para o berçário, Sophie sussurrou. Ele pensa que estamos lá em cima. Ela observou Dante arrombar a porta do berçário, atirando balas nas camas vazias. A visão fez seu vômito subir em sua garganta. Se eles não tivessem se movido, Dante gritou em frustração, sua voz abafada pela falta de áudio no feed.
Ele se virou para seus homens e apontou para baixo. Porão. Eles sabem. Sophie engasgou. Eles sabem sobre a sala segura. Ela olhou para a pesada porta de aço. Era para ser impenetrável, mas Dante era família. Ele provavelmente sabia os códigos. Ele provavelmente sabia a sobreposição. Sophie olhou ao redor da sala. Não havia armas. Apenas caixas de água e cobertores. Ok, Sophie disse, sua voz tremendo. Meninos, me ouçam. Vamos jogar um jogo. Esconde-esconde. O melhor jogo de esconde-esconde de todos. Ela abriu uma escotilha de ventilação na parte de trás da sala segura. Muito pequena para um adulto, mas grande o suficiente para crianças de 5 anos. Rastejem lá dentro. Continuem até verem luz. Essa é a ventilação do jardim. Corram para a estufa. Escondam-se debaixo das mesas de plantio. Não façam barulho. Não, Rocco balançou a cabeça. Ele agarrou a mão de Sophie. Ele não a deixaria. Você tem que ir, Sophie chorou, lágrimas escorrendo. Eu sou muito grande. Eu segurarei a porta. Vocês têm que salvar uns aos outros. Leo, proteja seus irmãos. Mateo, fique quieto como um rato. Rocco, observe tudo. Eles hesitaram. Vão. Ela sibilou. Os meninos subiram no respiradouro. Sophie recolocou a grade assim que o cadeado eletrônico da porta da sala segura bipou. Bip, bip, bip. Alguém estava sobrepondo o código. Sophie pegou uma pesada garrafa de vinho do rack fora do respiradouro. Ela a havia pegado antes de lacrar os meninos. Era uma arma ridícula contra armas, mas era tudo o que ela tinha. A porta de aço gemeu e abriu-se sibilando. Dante estava lá. Ele parecia maníaco. Seu terno estava rasgado, seu rosto coberto de poeira. Onde eles estão? Ele rosnou entrando na sala. Ele olhou ao redor do pequeno espaço. Ele viu os cobertores vazios. Ele viu Sophie parada sozinha, segurando uma garrafa de Barolo 1998 como um porrete. Você os escondeu, Dante riu. Um som cruel e áspero. Garota esperta. Mas este quarto é um beco sem saída. Não há para onde ir. Ele levantou sua arma, apontando-a para o peito dela. Diga-me onde eles estão, e eu farei isso rápido. Não, e eu me divertirei com você antes de encontrá-los sozinho. Sophie ficou ereta. Ela pensou em seu pai, em sua carreira artística falha, na vida sem sentido que ela havia levado antes desta semana. E então ela pensou nos 3 meninos que haviam aprendido a confiar nela. Vá para o inferno. Sophie cuspiu. Dante sorriu. Damas primeiro. Ele apertou o dedo no gatilho. Bang! O tiro foi ensurdecedor no pequeno cômodo de concreto. Sophie estremeceu, esperando pela dor, esperando pela escuridão. Mas ela não caiu. Os olhos de Dante arregalaram. Ele olhou para baixo. Uma mancha vermelha estava se espalhando por seu peito. Ele tossiu, sangue espirrando em seu queixo. Ele desabou para a frente, revelando Lucien parado na porta atrás dele. A arma de Lucien estava fumegando. Seu rosto era uma máscara de devastação absoluta. Ele havia acabado de matar seu próprio sangue. Lucien passou por cima do corpo de Dante. Ele nem olhou para ele. Ele correu para Sophie, agarrando seus ombros. Onde eles estão? Onde estão os meninos? O respiradouro. Sophie soluçou apontando. Eu os mandei para a estufa. Lucien a puxou para seus braços. Não foi um abraço romântico. Foi uma âncora. Ele a segurou tão apertado que ela não conseguia respirar, enterrando seu rosto em seu pescoço. Ele estava tremendo. Você os salvou, ele sussurrou em seu cabelo. Você os salvou, Lucien, Sophie disse, afastando-se. Dante, ele tinha a tatuagem. Eu a vi quando ele caiu. Um pássaro vermelho em seu pescoço. Eu sei, Lucien disse sombriamente. Mas Dante não é a cabeça da cobra. Ele era apenas o músculo. O que você quer dizer? Lucien caminhou até o corpo de Dante. Ele enfiou a mão no bolso do homem morto e puxou um telefone. Estava zumbindo. Lucien atendeu, colocando no viva voz. Está feito? Uma voz perguntou.
Uma voz que Sophie reconheceu. Era uma voz refinada, mais velha, culta. A babá está morta? Os pirralhos se foram? Lucien olhou para o telefone. Olá, juiz. E a linha morreu imediatamente. Lucien olhou para Sophie. Esse era o juiz Holloway, o amigo mais antigo de meu pai. O homem que lida com todos os nossos assuntos legais. O homem que detém as chaves do fundo familiar. Por quê? Sophie perguntou. Porque se meus filhos morrerem, o fundo reverte para o executivo. Lucien percebeu. Para ele? Lucien olhou para o respirador onde seus filhos haviam rastejado para a segurança. A guerra não acabou, Sophie. Lucien disse, sua voz dura como diamante. Está apenas começando, mas agora sabemos contra quem estamos lutando. Ele pegou a mão dela. Venha, precisamos pegar nossos meninos. Enquanto eles corriam em direção à estufa, Sophie percebeu algo. Ela não era mais apenas a babá. Ela era parte da família, e ela estava apaixonada pelo monstro de Chicago. A estufa estava fria. Os vidros embaçados com a condensação da noite úmida e o calor do fogo queimando na casa principal atrás deles. Lucien encontrou seus filhos amontoados sob uma bancada de jardinagem coberta de terra, seus olhos arregalados e refletindo as luzes piscantes dos carros de polícia que se aproximavam. Carros que Silas havia chamado não para prendê-los, mas para limpar a bagunça. Lucien não os levou de volta para a casa principal. Era uma cena de crime agora, um santuário violado. Em vez disso, ele levou Sophie e os meninos para uma van preta discreta que estava esperando na saída de serviço dos fundos. Onde estamos indo? Sophie perguntou, limpando a sujeira da bochecha de Rocco com a barra de seu vestido rasgado. Suas mãos estavam tremendo, a adrenalina do cerco desaparecendo em um choque frio. O único lugar onde eles não vão procurar. Lucien disse, seus olhos colados a um tablet, onde ele digitava comandos furiosamente. O lado sul, o bairro antigo. Eles dirigiram em silêncio por 40 minutos, deixando os gramados bem cuidados de Lake Forest para o pavimento rachado e os esqueletos industriais dos distritos esquecidos de Chicago. Eles pararam em um armazém convertido que parecia abandonado por fora. Grafites cobriam a alvenaria. As janelas estavam gradeadas. Por dentro, no entanto, era uma fortaleza. Era a primeira base de operações de Lucien, o lugar onde ele havia construído seu império antes dos ternos e dos jantares da sociedade. Cheirava a papel velho, óleo de arma e memórias. Não é muito, Lucien disse, trancando a pesada porta de aço atrás deles. Mas está fora da rede, sem câmeras conectadas à web, sem fechaduras digitais que podem ser hackeadas, apenas aço e pedra. Os meninos olharam ao redor, fascinados. Esta não era uma mansão estéril. Era corajosa, era real. Sophie acomodou os meninos em um sofá de couro que parecia ter sobrevivido a uma guerra. Ela encontrou um kit de primeiros socorros no banheiro e retornou à sala principal. Lucien estava parado perto da janela, espiando pelas persianas a rua vazia abaixo. Ele havia tirado o paletó. Sua camisa branca estava manchada de sangue. Sangue de Dante. Sente-se, Sophie comandou suavemente. Luciene olhou para ela. Ele olhou pronto para discutir, para continuar andando, para continuar planejando a guerra. Mas vendo a determinação em seus olhos, ele desabou em uma cadeira. Sophie começou a limpar o corte superficial em sua bochecha, onde um caco de vidro da lâmpada do quarto de crianças o havia arranhado. Juiz Holloway, Sophie disse, o nome com sabor de cinzas. Por que ele? Ele é um juiz, um pilar da comunidade. Ele era o advogado do meu pai, Lucien explicou, sua voz rouca. Ele ajudou a construir o Fundo Moretti. Ele sabe onde todos estão enterrados, literalmente e financeiramente. Quando Isabela morreu, Holloway foi o primeiro a me ligar. Ele parecia tão desolado com isso. Lucien riu amargamente. Ele provavelmente estava celebrando. Ele sabia que se ele eliminasse minha linhagem, a cláusula de curador no fundo seria acionada. Ele obteria controle dos ativos,
bilhões de dólares, até que um novo herdeiro pudesse ser estabelecido, o que nunca aconteceria se eu estivesse morto também. Ele é um monstro, Sophie sussurrou, aplicando um curativo. Ele é pior. Ele é um monstro com um distintivo e um martelo. Ele é intocável, Sophie. Se eu matar um juiz da Suprema Corte, o governo federal fará chover fogo do inferno sobre minha família. Eu não posso simplesmente atirar nele como fiz com Dante. Então precisamos de provas, Sophie disse. Provas reais, não apenas uma intuição. O grampo na parede foi destruído. Dante está morto. Os homens que ele enviou eram mercenários sem identificação. Não temos nada. Temos os meninos, Sophie disse. Lucian olhou para o sofá. Os trigêmeos estavam dormindo, amontoados uns sobre os outros como filhotes. Eles não podem testemunhar, Sophie. Eles têm 5 anos e são mudos. Eles não são mudos, Sophie o corrigiu. Leo falou. Ele disse, não, eles estão encontrando suas vozes, Lucian, mas eles precisam de uma razão para usá-las. Na manhã seguinte, o armazém estava cheio do cheiro de bacon. Silas havia chegado com suprimentos e roupas limpas. Ele olhou sombrio. A imprensa está publicando a história de uma invasão domiciliar na propriedade. Silas relatou. Holloway já está manipulando. Ele deu uma declaração esta manhã pedindo leis mais rigorosas contra o crime organizado. Ele está usando o ataque que ordenou para impulsionar seu perfil político. Lucian bateu o punho na mesa de metal. Ele está zombando de mim. Sophie estava sentada no chão com os meninos. Eles estavam desenhando novamente, mas desta vez eles não estavam desenhando formas abstratas. Mattel estava desenhando um prédio, um grande prédio cinza com pilares. Rocco estava desenhando um homem de túnica preta. Leo estava desenhando o pássaro vermelho novamente, mas desta vez ele o desenhou na mão do homem. Um anel. Lucian, Sophie chamou. Venha ver isso. Lucian se aproximou. Ele olhou para o desenho de Leo. Um anel? Holloway usa um anel? Sophie perguntou. Ele foi para Yale. Ele usa um anel de formatura? Não. Sophie apontou para o desenho. Leo desenhou o pássaro no anel. É um anel de sinete, pedra vermelha, banda de ouro. Lucian franziu a testa. Eu nunca ouvi usar um anel assim. Talvez ele não o use no tribunal. Sophie ponderou. Talvez ele só o use quando está com eles, as pessoas que fazem seu trabalho sujo. Sophie pegou seu telefone. Um celular descartável que Silas havia lhe dado. Ela procurou por gala do juiz Holloway. Olhe, ela disse rolando as imagens. Aqui, ele está no jantar da Ordem dos Advogados, sem anel. Aqui ele está no torneio de golfe de caridade, sem anel. Ela continuou rolando. Então ela parou. Espere, olhe este. É de 5 anos atrás. Uma arrecadação de fundos privada para a Chicago Heritage Foundation. Ela ampliou a mão de Holloway, que estava segurando uma taça de champanhe. Lá estava, um anel de ouro pesado com uma pedra de cornalina esculpida com um pássaro, um falcão vermelho. A Chicago Heritage Foundation, Lucian leu a legenda. Isso é uma fachada. É um clube de dinheiro antigo. Meu pai costumava falar sobre isso. Ele disse que eles eram a verdadeira máfia. Aqueles que não carregavam armas porque eram donos da polícia. Se ele usa esse anel, Sophie disse, sua mente correndo, significa que ele se orgulha disso. É seu distintivo de autoridade. Então Sophie se levantou, andando pela sala. Se os meninos viram o anel, significa que ele estava lá pessoalmente na noite do acidente. Lucian ficou imóvel. Ele me disse que estava em DC naquele fim de semana. Ele estava mentindo. Os meninos o viram. Eles viram o anel na mão que talvez abriu a porta do carro ou adulterou os freios. Lucian olhou para seus filhos. Leo, você viu o homem com um anel no carro? Leo olhou para seu pai. Seu lábio tremeu. Ele acenou com a cabeça. Ele estava lá, Sophie sussurrou. É por isso que eles estão tão apavorados. Não era um mecânico sem rosto. Era o homem legal que visitava a casa deles. O homem que lhes dava doces. Ele os traiu.
Se ele estava lá, Lucien disse, sua voz caindo para um sussurro mortal. Então há filmagens, as praças de pedágio, as câmeras de trânsito perto da ponte. Se eu souber a hora exata. Silos, Lucien latiu. Pegue os arquivos de tráfego da I-90 para 14 de novembro. Procure pelo carro particular de Holloway, um Lincoln Town Car. Estou nisso, Silos disse, estalando os nós dos dedos. E Sophie, Lucien se virou para ela. Você tem um plano. Eu posso ver isso em seu rosto. Você tem aquele olhar que você tem antes de fazer algo imprudente. A Heritage Foundation está sediando sua grande gala anual amanhã à noite, Sophie disse, segurando seu telefone. No Art Institute, Holloway é o convidado de honra. Ele está recebendo o prêmio de Homem do Ano. E vamos invadir, Sophie disse, mas não com armas, com arte. O Instituto de Arte de Chicago era um templo de cultura banhado em luz dourada para a gala da Heritage Foundation. A elite da cidade estava lá. Senadores, CEOs, socialites pingando diamantes. E no centro de tudo, em corte com um copo de champanhe, estava o juiz Arthur Holloway. Ele parecia, em tudo, o patriarca benevolente, cabelo prateado, um smoking que caía perfeitamente, um sorriso que prometia estabilidade e ordem. Ele verificou seu relógio. Ele estava esperando uma ligação confirmando que Lucien Moretti havia sido encontrado morto em alguma vala. Juiz Holloway, a dona exclamou. O discurso que você deu sobre limpar a cidade. Inspirador. Obrigado, Margaret, Holloway disse suavemente. Devemos todos fazer nossa parte para remover a mancha de elementos criminosos de nossas ruas. De repente, as luzes no grande salão piscaram e escureceram. A multidão murmurou. Um holofote atingiu a escadaria principal. A música começou a tocar. Não o quarteto de cordas que havia sido contratado, mas algo mais pesado, operático, dramático. Lucien Moretti apareceu no topo das escadas. A sala engasgou. Ele deveria estar escondido ou morto. Em vez disso, ele estava usando um smoking que fazia qualquer outro homem na sala parecer um garçom. Ele desceu as escadas com a graça de uma pantera, e em seu braço não estava uma debutante, mas Sophie Clark. Ela usava um vestido de seda vermelho sangue profundo que fluía ao redor dela como fogo líquido. Ela parecia régia, feroz e totalmente destemida. O sorriso de Holloway vacilou. Ele deu meio passo para trás. Senhoras e senhores, a voz de Lucienne ecoou sem um microfone, carregando sem esforço pelo salão silencioso. Peço desculpas pela interrupção, mas ouvi que o velho amigo do meu pai seria homenageado esta noite. Eu não podia perder. Ele caminhou direto para Holloway. A multidão se abriu como o mar vermelho. Guardas de segurança avançaram, mas Silas e uma dúzia de forças moretianas vestidas de terno saíram das sombras dos pilares, bloqueando-os. Este era um confronto em smokings. Lucien, Holloway disse, sua voz apertada. Este é um evento privado. Você não é bem-vindo. Eu tenho um presente para você, Arthur, Lucienne disse, parando a 3 metros de distância. Uma peça de arte, Sophie. Sophie deu um passo à frente. Ela segurava uma grande pasta de portfólio. Ela a colocou em um cavalete que estava exibindo a lista do leilão. Meus filhos têm sido muito prolíficos ultimamente. Lucien disse que eles queriam que você visse o trabalho mais recente deles. Sophie virou a capa do portfólio. Não era um desenho de criança. Não realmente. Sophie havia pegado os esboços dos meninos e os refinado, combinando-os em uma peça maciça e aterrorizante de mídia mista. Mostravam Carl Preto caindo de uma ponte, but in the reflection of the car's window, painted in hyper-realistic detail, was a face, Arthur Holloway's face, and on his hand resting on the sabotage brake line was the Red Falcon ring. The crowd murmured. People were leaning in. What is this nonsense? Holloway scoffed, though sweat was beading on his forehead. A drawing? You accuse me with a cartoon. It's a memory, Lucien said.
A memory from 3 eyewitnesses you tried to kill 3 days ago. I have no idea what you're talking about, Holloway sneered, regaining his composure. You are a desperate criminal flailing in the dark. Security, remove this trash. We also have this, Sophie said. She pulled a remote from her clutch and pressed a button. A projector screen behind the stage lowered. Silas had done his job. The video footage was grainy, black, and white. Time-stamped November 14th. It showed a Lincoln Town car parked on the shoulder of I-90 just miles before the bridge. A man stepped out. He walked to a black SUV parked ahead of him. The Moretti family car. The man leaned under the wheel well. When he stood up, he looked directly at the traffic camera. It was Holloway. The silence in the room was absolute. That is a deep fake, Holloway screamed, his voice cracking. Technology tricks. You think a jury will believe this? I don't need a jury, Arthur, Lucian said softly. I just need the truth. You have nothing, Holloway yelled, losing his facade completely. You have a mute set of broken children and a waitress. No one will testify. Your sons are vegetables. They can't speak. Yes, we can. The voice was small, but it cut through the room like a knife. Everyone turned. Walking out from behind the heavy velvet curtains of the stage were Leo, Mateo, and Rocco. They were holding hands. They wore tiny tuxedos. Rocco stepped forward. He looked small in the massive hall, but he stood with his father's posture. He pointed a finger at Holloway. You, Rocco said. His voice was raspy from disuse but clear. You hurt Mommy, Mateo said, stepping up beside his brother. You cut the line, Leo finished. His voice the strongest of all. 3 voices, 3 witnesses, 3 sons reclaiming their power. Holloway looked at the boys as if he were seeing ghosts. No, impossible. You couldn't. You didn't see. We saw the bird, Rocco said. On your hand, Holloway instinctively covered his left hand with his right. It was a tell, a confession in body language. Camera flashes erupted. The press, who had been covering the gala, were now capturing the downfall of the decade. Sirens wailed outside. Real police, FBI. We sent the footage to the feds an hour ago, Lucian said, stepping closer to Holloway until he was inches from his face. They are here for the racketeering, the murder for hire, and the attempted murder of minors. It's over, Arthur. Holloway looked around. His allies were backing away. The donors were looking at him with disgust. He was alone. He slumped, the fight draining out of him. It was for the stability of the city. You, Morettis, you are Case. We are family, Lucian said, and you don't touch family. As the FBI agents swarmed the hall, handcuffing Holloway and leading him away through a gauntlet of flashing cameras, Lucan didn't watch him go. He turned to his sons. He dropped to his knees, ignoring the ruined tuxedo pants. He opened his arms. Boys, he choked out. Leo, Mateo, and Rocco ran to him. They collided with him, burying their faces in his chest, and they were crying. Not silent, traumatized tears, but loud, wailing sobs of release. They were letting it all out. Sophie watched them, tears streaming down her own face. She felt a hand on her shoulder. It was Silas. He was smiling, actually smiling. You did good, kid, Silas said. Sophie wiped her eyes. She turned to leave. Her job was done. The debt was paid. The mystery was solved. The boys were safe. She didn't belong in this world of wealth and cameras. She walked toward the exit. Sophie! Lucian's voice stopped her. He stood up, lifting Rocco into his arms while the other two clung to his legs. He looked at her across the crowded ballroom. Where are you going? I'm going home, she said. The contract is over. Lucian walked over to her. The crowd watched, mesmerized. The fearsome Mafia Don, the butcher, looked at this waitress with an intensity that could burn down the city. You are home, Lucian said. Lucian, I can't. I'm just a waitress.
I'm a man who was lost in the dark, Lucian said, and you were the only one who knew how to draw a map to get me out. He reached out and took her hand. Stay, Rocca whispered from Lucian's arms. Stay, Matteo and Lau echoed. Sophie looked at the three boys who had stolen her heart and the man who had terrified her and then saved her. She looked at the red dress she was wearing, armor for a battle she had won. She smiled. Okay, she whispered, I'll stay, but I'm charging overtime for this. Lucien laughed, a deep, genuine sound that echoed through the hall. He pulled her in and kissed her. It was a kiss that promised forever, a kiss that sealed the new pact of the Moretti family. The triplets cheered, the cameras flashed, and outside, the rain finally stopped, leaving the Chicago skyline clear and bright. E aí está. A incrível história de como simples ato de bondade em prato sujo quebrou silêncio que dinheiro e poder não podiam consertar. Prova que às vezes a voz mais forte não é a que grita mais alto, mas a que sussurra, eu te vejo. Lucian Moretti recuperou seu império, mas mais importante, ele recuperou seus filhos. E Sophie, ela passou de garçonete a comandar o coração da família mais poderosa de Chicago. É lembrete de que nunca sabemos que batalhas as pessoas estão travando por trás de seu silêncio. Seja aquele que oferece o giz de cera, seja aquele que desenha o sorriso. Se esta história tocou seu coração, por favor, esmague o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você teria desenhado no prato se fosse Sophie? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca uma história que te emocione. Obrigado por assistir e eu vejo você